podemos ir começando então, até porque eu agora tinha pensado de facto ter só aqui um enquadramento de 2, 3 minutos sobre esta sessão e desta forma também podemos ainda integrar mais algumas pessoas que estejam a entrar. Portanto, muito obrigado a todos e em particular muito obrigado aos nossos três convidados de hoje por terem aceito. Que penso que têm de facto contributos muito interessantes e complementares sobre um tema que nos preocupa a todos, nos tem preocupado a todos e que é complexo, não é? Não, e na verdade é um tema central para o sistema educativo e para nós podermos continuar a ter realmente um sistema educativo que seja cada vez mais desenvolvido, cada vez mais inclusivo e possa responder realmente aos desafios complexos do nosso mundo. E de facto, para isso é fundamental ter professores, não é? E essa é realmente algo que eventualmente em alguns períodos demos por garantidos, mas que nos últimos anos realmente rapidamente percebemos que não devem ser tido como garantido, não é? Nem em Portugal e noutros países também. Porque efetivamente temos apercebido que em Portugal e noutros países europeus há realmente dificuldades de conseguir cativar as novas gerações para a função docente, e isso depois reflete-se muitas vezes em escassez de professores, eh, dependendo também da região, dependendo do ciclo de ensino, da disciplina, mas com, digamos, uma incidência relativamente estrutural, não é? Não é um problema pontual. E, e efetivamente. No caso português foi bastante acentuado porque o sistema educativo português cresceu muito nos anos 80, 90. Houve muitas pessoas nessa altura a entrar na profissão e muitas delas estão agora, no fundo, a reformar-se ou próximo disso, e isso gera uma necessidade muito grande de professores, de uma nova geração de professores que temos tido dificuldade em conseguir formar e mobilizar para esta função. E, portanto, nesse sentido, convidámos para podermos debater com mais profundidade as causas e as eventuais soluções para este problema. Convidámos três pessoas que têm dedicado uma grande parte dos últimos anos a esta questão em perspectivas diferentes, não é? Primeiro que tudo, e apresentando já os convidados para depois dar-lhes a palavra, o professor Luís Catela Nunes é professor catedrático na Universidade Nova, eh, Nova SBE, em particular, é co-diretor científico do Centro de Economia da Educação, e como eu vinha a referir, coordenou de facto um estudo em articulação com o Ministério da Educação sobre as necessidades docentes para a próxima década, que foi entretanto atualizado, não é? E portanto criou, no fundo, um conjunto de procedimentos que permita a atualização periódica deste quadro, o que é algo muito importante, de facto, para se conhecer e para se poder intervir com alguma antecipação. E, por outro lado, também um outro estudo recente, designado a Voz dos Professores, com resultados de um inquérito nacional a professores e diretores. E, portanto, muito obrigado por poder estar aqui e poder partilhar realmente alguns do conhecimentos produzido nestes estudos sobre esta temática. Passando assim rapidamente, só para depois dar-lhes a palavra, o João Carraça, que recentemente ingressou como técnico superior no Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e Coesão Territorial, eh, tinha realizado anteriormente a licenciatura em Sociologia e o mestrado em Políticas Públicas no ISCTE, e precisamente o mestrado concluiu com uma tese intitulada Faltam Professores, uma análise da influência das condições socioprofissionais docentes na escolha dos jovens pela profissão. Entretanto, ingressou no doutoramento em Sociologia do Instituto de Ciências Sociais, portanto, pareceu-nos que era muito interessante ouvi-lo, não apenas por ele próprio também ser um jovem que efetivamente
tem reflexão sobre como é que esta questão é vivida pela atual geração que está a sair das universidades e também porque efetivamente dedicou o mestrado a uma investigação sobre o tema com uma vertente quantitativa e outra qualitativa, mas pronto, ele depois poderá contar melhor. E finalmente, temos também a professora Ângela Lemos, que é atualmente professora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico, já desde 98, e, entretanto, assumiu funções variadas, entre as quais a direção da ES num primeiro momento e atualmente a presidência do Instituto Politécnico de Setúbal. Portanto, é da área, portanto, bacharel em Educação de Infância, depois licenciado em Psicologia, mestre em Ciências da Educação e doutorado em Educação, e efetivamente tem trabalhado sobretudo na formação de professores e de educadores de infância, tendo realmente mais recentemente assumido funções de direção na ESA e no Instituto Politécnico de Setúbal. Muito obrigado aos três, como disse, e sem mais demoras, eu passava a palavra aqui ao professor Luís Capela Nunes. Eh, Vamos ouvir as três intervenções e depois abrir um espaço para debate sobre o tema. Obrigado. Muito obrigado. Primeiro que tudo, agradecer o convite aqui do vosso grupo. É um prazer poder aqui juntar-me e falar um bocadinho sobre o trabalho que tenho feito. Não, espero não tomar muito tempo para depois também haver uh, uma discussão sobre o tema. Como o Pedro já disse, eu realmente, este estudo que eu vou apresentar agora foi feito em 2021, o primeiro estudo. O Pedro, na altura, também estava na direção-geral, e também apoiou aqui este estudo. E mais recentemente, já este ano, o estudo foi outra vez feito com novos dados, com a informação mais recente, e eu ia-vos apresentar também os resultados desse estudo, muito rapidamente, os principais números. E depois ia passar para um inquérito que foi também conduzido pela minha equipa, ali na Nova SPE, também com colegas da Universidade do Minho, para falar um bocadinho sobre o que é que os professores dizem. Não os novos professores, porque esses não os apanhamos, porque os novos professores, potenciais professores, esses ainda estão na escola e ainda não escolheram a profissão, ou já se estão a tirar licenciaturas ou mestrados, pronto, e a esses ainda não chegamos nesse inquérito. Mas pelo menos os mais novos apanhamos naquele inquérito que eu vos ia apresentar. Já agora uma nota de enquadramento, para além quando foi em 2021, realmente fizemos o estudo sobre a falta de professores e sobre quantos professores era preciso contratar ao longo dos 10 anos seguintes. E realmente o número era, posso dizer, arrepiante. Ou seja, o valor, os números eram realmente assustadores face ao número de necessidades e à formação que era feita nas nossas universidades e politécnicos também. Após isso, enfim, acabei também por fazer algum estudo, não vou apresentar hoje aqui sobre medidas de política que podiam ser utilizadas para minimizar estes problemas. Fizemos um policy paper também que acho eu, acabou por ser usado por alguns governos a seguir para também se inspirarem em algumas medidas. Mas pronto, isso ficará se calhar para o debate depois falar sobre esses temas. Eu tinha aqui uma apresentação para me guiar aqui e para vos mostrar alguns números. Já agora eu sou economista, e portanto a minha abordagem é muito quantitativa, a maior parte dos temas da economia e educação, mas queria aqui então mostrar-vos alguns números. Penso que vou conseguir partilhar o ecrã. Ora, aqui está. Muito bem. Então, não vos vou ocupar mais do que 10 minutos, espero eu. Ia falar sobre os resultados destes dois estudos. Ali, um dos estudos foi o de 2025, que foi mais recente, que o próprio governo também utilizou, por exemplo, para fazer alguns contratos de formação, de novos professores com as instituições de ensino superior. E depois aqui a voz dos professores, o tal inquérito que foi feito este ano.
Enfim, só para vos dar uma ideia desse inquérito, foi um inquérito que falámos com quase 4.000 professores e cerca de 350 diretores em todo o país. Alguns deles fomos mesmo às escolas, se calhar algumas das pessoas que estão aqui hoje a assistir até participaram nesse inquérito. Foi feito também nos Açores e na Madeira. Portanto, é um inquérito muito recente, portanto, de março até junho deste ano. Bom, e uma das coisas que encontramos nesse inquérito, e não é muito diferente do que a gente já tinha encontrado nos estudos que temos feito, e com base nos dados oficiais do Ministério da Educação, é que os estudantes, em média, têm uma idade muito avançada. Quando comparamos com o ensino público com o ensino privado, realmente há ali uma diferença de quase 10 anos. No pré-escolar, é onde os professores, neste caso, os educadores ou as educadoras, têm uma idade média mais elevada, 55 anos. No primeiro ciclo, 51, segundo ciclo, 53, terceiro ciclo e secundário, 52 anos. Se a gente comparar estes números com as escolas privadas, os números são bastante mais baixos, 42, 40, 44 e 45. Portanto, realmente há aqui um problema que é um problema, sobretudo, neste momento, das escolas públicas, o envelhecimento da classe docente. Só para vos dar uma ideia, no final do ano passado, e portanto à data de 17 de janeiro deste ano, de 2025, isto é o número total de docentes que existiam nas escolas públicas, desde o pré-escolar até ao secundário. E podem ver a quantidade de docentes que estão muito próximos da idade da reforma, ali com 64 anos, quase 5.000, 65 anos, quase a chegar aos 4.000, 66 anos já são poucos, portanto, muitos dos professores, o que isto nos mostra é que muitos dos docentes se aposentam até antes da idade normal, mas mesmo assim ainda há muitos docentes que continuam a dar aulas ou em funções nas escolas. E tem ali 32, pelo menos os que estão recenseados, 32 docentes que têm pelo menos 70 anos de idade. Portanto, os professores realmente, alguns deles, continuam a ensinar, sobretudo pelo gosto de ensinar. Pelo menos era isso o que eles nos disseram no nosso inquérito. Ahm, e realmente um dos dramas da falta de docentes é este, é que há uma quantidade enorme de docentes que se vão reformar muito em breve. Do nosso inquérito, 7 em cada 10 diz que se vão reformar quando chegar à altura de se reformarem. E, portanto, vai ser muito difícil ahm, suportar essa saída enorme, porque, enfim, como vos vou mostrar daqui a bocadinho, a formação de novos docentes não é suficiente. Em termos de números, este gráfico o que mostra é o número de docentes que existia em 24-25, portanto, no ano letivo passado, cerca de 120 mil docentes. Isto inclui todos os docentes, quer sejam docentes do quadro, quer sejam docentes contratados do sistema público de ensino, do pré-escolar ao secundário. E à medida que o tempo vai passando, obviamente, os docentes vão atingindo a idade da aposentação e o número de docentes esse conjunto de docentes vão saindo do sistema. Ou seja, ao longo dos próximos 10 anos, 46 mil docentes, se tudo correr como é esperado, em termos da idade de aposentação, vão sair do sistema 46 mil docentes. Portanto, é um número enorme. 46 mil. 46 mil. Isto inclui todos os grupos de recrutamento, todas as disciplinas, uh, Hum. desde o pré-escolar até ao secundário, incluindo também professores do ensino profissional. Uh, Em termos dos ciclos de ensino, o ciclo de ensino onde vão sair mais docentes vai ser o pré-escolar, também fruto da idade muito maior em média também dos docentes no pré-escolar, mas isto vai acontecer em todo lado, vão sentir, enfim, necessidades em todos os ciclos de ensino. Eventualmente, quer dizer, se o número de alunos estivesse a descer, e estivesse a descer muito, esta descida do número de docentes que se reformam não seria um problema muito grave. Só que a queda do número de alunos que vai acontecer, por causa de questões demográficas, como sabemos, Portugal a taxa de fertilidade é muito baixa, nascem muito poucos bebés e, portanto, a população tem vindo a descer, exceto nos últimos anos, que, fruto da imigração, houve uma subida, e aliás, nos últimos 2, 3 anos, até houve uma subida na população
portuguesa, o que não ocorria já há muitos anos. Mas a projeção é que nos próximos anos o número total de alunos vai descer, ah, e a única região onde o número de alunos não desce é a área metropolitana de Lisboa. Só que fazendo a diferença entre os professores que saem e os alunos que cada vez há menos, a diferença é muito grande do lado dos professores, ou seja, a saída de professores é muito grande. E este gráfico aqui o que mostra é, subtraindo um efeito do outro, quantos professores novos é que é preciso entrar no sistema para estarmos com o mesmo número de docentes para o número de alunos, que não é tão grande, mas que mesmo assim, obviamente, os alunos precisam e as escolas precisam de docentes. E pronto, estes são os valores agregados, cerca de 4.200 por ano. Portanto, isto é a projeção, 3,8 mil docentes por ano, todos os anos, até 2034-35. Isto é uma tendência que não para, ou seja, é uma tendência que está sempre a crescer. Ou seja, se num dado ano não se conseguir recrutar os 3,8 mil, no outro ano vai-se ter que compensar. E, portanto, é um cenário de muita necessidade de recrutamento. Isto vai acontecer em todas as regiões. Em algumas regiões as necessidades vão ser maiores do que outras, mas, regra geral, em todas as regiões vai ser preciso contratar novos docentes. Obviamente, as grandes regiões, em termos de população, de maior densidade, como Lisboa ou a área metropolitana do Porto, são aquelas onde há mais necessidades, como era de esperar. Mas todas, em termos relativos, todas as áreas vão ter necessidades de recrutamento. E obviamente o pré-escolar vai ser aquela, em termos relativos, onde vai ser preciso recrutar ainda mais docentes, mas como, olhando para aqueles ciclos de ensino todos, desde o pré-escolar, segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário e primeiro ciclo, o terceiro ciclo e secundário, que é um grupo, são muitos grupos de recrutamento, obviamente que é aí onde vai ser preciso recrutar muito mais professores. Ahm, Bom, eu não vou mostrar os números, pois quem quiser para ver o estudo tem lá os números muito detalhados por grupo de recrutamento, por região, e ia passar diretamente aqui para a formação de novos professores. Portanto, desafio. Como é que, e este é o tema desta tertúlia, exatamente, que é quem quer ser professor. Tenho aqui um gráfico que mostra quantas pessoas é que se têm formado com mestrado, que dão habilitação profissional para a docência ao longo dos últimos anos, desde 2003 até 2024. Um, e aquela linha vermelha que está ali à frente são os tais 3.800, quase 4.000 docentes que é preciso entrar no sistema por ano nos próximos 10 anos. E como podem ver, aqui a tendência foi de uma descida enorme, muito, cada vez menos desde 2003, 2004, 2005. A partir daí, houve uma queda brutal de procura por estes mestrados para ser professor. Portanto, um grande desinteresse nesta profissão, em termos dos jovens que queriam seguir fazer estes mestrados. Nos últimos anos, desde 2021, mais ou menos, 2020, 2021, tem havido aqui uma recuperação, ou seja, parece que face também às notícias e ao facto de saber que vão faltar professores, eu acho que os jovens estão a perceber isto. É uma profissão que no futuro muitos docentes que ficavam sem colocação ou com colocações muito longe do sítio onde viviam. E hoje em dia, pelo menos as notícias mostram que, e as políticas que têm que ser tomadas pelos governos mostram há uma procura enorme de professores e, portanto, muitos jovens estão aqui, parece já a entender essa necessidade e parece haver aqui um aumento da procura. Mas estamos muito longe dos 4.000. Portanto, o que sai daqui é que vamos ter que encontrar professores noutros sítios. Estes jovens que estão a acabar os mestrados, mesmo que isto aumente um pouco nos próximos anos, não vai ser suficiente para compensar todos os professores que se aposentaram. Outra coisa que pode acontecer é os professores, se calhar, podem estar a formar num sítio, mas irem para outro sítio. Ou seja, será que os professores que se formam no Norte vão para Lisboa? Será que os professores que se formam em Lisboa vão para outras regiões como o Algarve para compensar as faltas? Bom, um número interessante que saiu da nossa análise dos dados foi que 42% dos docentes que se formaram após 2013, estão neste momento a lecionar fora da sua região de formação, ou seja, é- são muitos.
são jovens, a maior parte deles. Portanto, isto mostra que há alguma mobilidade dos docentes. Os docentes formam-se numa região e depois vão dar aulas noutras. Portanto, parece haver mobilidade dos docentes, o que é bom, o que é bom para suprir as faltas do sistema. Mas depois, quando olhamos para as regiões, é muito interessante ver, por exemplo, se olharmos apenas para os docentes que estão colocados neste momento do Norte, daqueles que se formaram após 2013, que são os mais jovens, 86% deles foram formados no Norte. Se olharmos agora para Lisboa, todos os docentes colocados, os mais jovens, colocados neste momento em Lisboa, a percentagem que se formou em Lisboa é só 65%. Aquele azulinho que está lá acima e depois o cor de laranja são os que se formaram no Norte e no Centro. Ou seja, muitos dos professores que estão em Lisboa vieram do Norte e do Centro. E então o Algarve, então aqui a formação de professores no Algarve é muito baixa. E a grande fatia dos docentes que foram contratados nos últimos anos no Algarve vieram de outras regiões. Mais uma vez, o Norte, um grande exportador de docentes, seguido pelo Centro, alguns de Lisboa, que é ali o amarelo, e no Algarve apenas 16% formados no Algarve. Portanto, há aqui desequilíbrios, né, em termos da oferta e da procura, mas felizmente há alguma mobilidade dos docentes, dos jovens, que permite sim suprir algumas das falhas, em algumas regiões. Muito rapidamente, ia mostrar aqui alguns resultados do tal inquérito, mais alguns resultados. O inquérito, quem quiser ver mais alguma informação, chama-se a voz dos professores. Fizemos muitas perguntas aos professores e aos diretores e queria só pôr alguns números que podem ser relevantes para esta nossa conversa. Bom, do lado esquerdo são, enfim, valores que estão de acordo com os números gerais. A maior parte dos professores estão em escolas públicas. Muito poucos dos professores têm menos de 40 anos. Só um em cada 10 professores tem menos de 40 anos. Do lado direito, é interessante que hoje em dia, com vínculo permanente no sistema público, ou seja, professores que são do quadro, quer seja um quadro de agrupamento, ou quadro de escola, ou quadro de zona pedagógica, são já 87%. Portanto, a maior parte dos professores hoje em dia já tem um vínculo permanente, ahm, no sistema de ensino público. Enquanto no privado, a percentagem de professores com vínculo permanente é apenas 72%. Outro dado interessante é que a maior parte dos docentes são professoras. 76% dos docentes são professoras, são mulheres. E quando nós vamos aqui para os diretores, eh, a percentagem de mulheres é apenas 61%. Portanto, parece haver aqui um desequilíbrio. Penso que no passado já foi maior, mas ainda continua a haver um desequilíbrio entre o que são professoras e professores, essa composição, e depois quem passa por funções de liderança na escola. Enfim, quase aqui já a chegar ao fim. Ahm, Quais são então os grandes desafios e como é que se pode atrair professores para a profissão? Como sabemos, hoje em dia os desafios da profissão são muitos. Uma das questões, algumas das questões que fizemos no inquérito mostram, por exemplo, o número de alunos estrangeiros duplicou face ao que existia em 2018-2019. Isso é um dos desafios do sistema de ensino. Um em cada dois docentes com quem nós falamos reporta faltas sucessivas dos alunos. Um em cada três docentes conhece casos de violência entre os alunos. Não quer dizer que sejam diretamente casos de violência na sua turma, mas conhece e contacta Está a com esses fazer o casos na sua favor de escola. mim, para nós estamos lá. E um em cada 10 conhece casos de má nutrição. Portanto, há desafios complicados que os docentes têm que enfrentar nas suas escolas. Mas, por outro lado, os professores dizem que ser professor foi a primeira escolha. 80% diz que foi a primeira escolha. 70% dos docentes disseram que voltariam a escolher a profissão. E é interessante ver, quando perguntamos por quem é que os professores se sentem mais reconhecidos, em primeiro lugar são os alunos. Muito perto os colegas, a seguir a direção e depois lá mais para o fim os encarregados de educação e em último lugar a sociedade em geral. Penso que isto já era assim já é assim há alguns anos, mas é interessante mostrar que os alunos são a grande fonte de motivação dos professores.
Será que os professores estão a pensar mudar de profissão? Um em cada cinco disseram-nos que estão a pensar mudar de profissão nos próximos 5 anos. E quando nós falamos de mudar de profissão, se formos ver apenas os mais jovens, 50% deles, mais de 50% disseram que queriam mudar de profissão, ou pretendem mudar, ou pensam em mudar de profissão. Parece um número assustador, realmente. Se os jovens que estão agora a entrar e são muito precisos nas escolas, mais de metade está a pensar mudar de profissão, quer dizer, isto realmente é um desafio para as escolas. Um, o número parece grande, mas não, comparativamente com outras profissões, e aqui eu fiz um estudo de outros inquéritos que foram feitos, não nas escolas, mas de outras profissões, no setor empresarial, esta percentagem é muito parecida. Portanto, isto não quer dizer que as escolas são más e que acolhem mal os docentes mais jovens, quer dizer que os mais jovens, por natureza, estão abertos a mudar de profissão, ainda estão numa fase da vida em que estão a explorar outras oportunidades e outras carreiras. Bom, mas o que isto mostra é que as escolas têm que fazer aqui um papel muito importante de manter os mais jovens na profissão, de os acompanharem muito de perto nas escolas, de os motivarem, e eu penso que pode ser feito um pouco mais nas escolas do que tem sido feito. Por exemplo, perguntámos: existe na sua escola um programa inicial para novos professores? Metade, 51% disse que sim, 49% disse que não. Isto foram os diretores que disseram isto. E quando fomos perguntar aos professores, só 18% dos professores nas escolas é que disseram que conheciam um programa inicial para novos professores. Portanto, isto mostra que há aqui trabalho a fazer para enquadrar de forma muito mais robusta os novos professores, para não os deixar fugir. Bom, e realmente este é o desafio, como atrair mais jovens para a profissão. Enfim, o governo tem feito enormes esforços, os últimos governos têm feito muitos esforços, campanhas de publicidade, subidas, enfim, subsídios para deslocação. Neste momento, o salário bruto mensal para um professor no primeiro escalão é de 1.700 euros por mês. O que, comparativamente com algumas outras profissões, para quem tem um mestrado, é um valor que não está muito, não está abaixo da média. É um valor que é razoável. Obviamente que depois há profissões em que o salário médio para um mestre é muito maior do que este. Estou aqui a pensar em áreas como, por exemplo, na área de informática ou outras áreas em que os salários são muito mais altos. Mas o salário médio de entrada hoje em dia até é relativamente atrativo para muitas áreas de formação. Enfim, eu acho que aqui vou deixar depois aos meus colegas e depois ao debate também o que é que se pode fazer mais para atrair pessoas para a carreira, mas realmente é aqui o desafio para todos nós, não só para o governo, mas também para as escolas, para os diretores das escolas, para a sociedade em geral. E deixo aqui então o obrigado pela vossa atenção e passaria então ao Pedro para continuar aqui Muito a obrigado, apresentação. muito obrigado. Trouxe aqui um conjunto de dados muito importante para esta reflexão e suscitam questões, mas eu não vou dizer agora nenhuma para nós depois debatermos no final. Passava desde já a palavra ao João Carrasco. Ok, muito obrigado. Antes de mais, boa noite a todos e a todas. Eu também preparei aqui uma pequena apresentação. Vou ver se consigo partilhar. Ora bem. Pronto, conseguem ver? Sim, sim. Ótimo. Perfeito. Ok. Muito bem. Então, muito boa noite a todos e a todas outra vez. O que eu preparei aqui para esta sessão, e antes de mais, eu gostava muito de agradecer aqui ao coletivo pelo convite, e é um prazer estar a partilhar este painel aqui com o Dr. Luís Catala Nunes, cuja investigação contribuiu muito para esta dissertação de mestrado, confesso. E então o que eu preparei aqui é uma pequena apresentação dos resultados desta minha investigação, e no final procurei tecer alguns destes resultados com o que têm sido os resultados destas investigações mais recentes, desenvolvidas nomeadamente pelo Dr. Luís Catala Nunes. Então, sem mais demoras, portanto, quando eu iniciei esta dissertação de mestrado, já vários alunos ao longo de vários anos estavam a ser influenciados pela falta de professores e na altura já se previa que havia este crescimento exponencial das necessidades de recrutamento
e, por outro lado, o número de diplomados em cursos de formação inicial era insuficiente para as suprir. Eu, na altura, percebi que havia aqui um problema e eu interessei-me muito neste conceito da precariedade, sendo eu sociólogo, e nestas dimensões da precariedade enquanto insegurança laboral objetiva e subjetiva, e esta relação entre trabalho precário e vida precária. E então eu procurei aprofundar um pouco em termos da literatura científica em torno destas questões, especificamente relacionadas com a precariedade docente, nomeadamente em outras latitudes, e especificamente a precariedade docente em Portugal, seja os contratos temporários, horários incompletos, a perda de poder de compra ao longo do tempo, as condições laborais efetivas nas escolas, o stress, o burnout e a desvalorização social, como já foi aqui mencionado. Depois, olhando para o PISA de 2015, eu percebi que apenas 1,3% dos jovens portugueses com 15 anos manifestavam interesse na profissão e estava bastante abaixo da média da OCDE de 4,2%. E então eu decidi afunilar esta perspectiva e eu deparei-me com alguma literatura que utilizava esta escala Fit Choice, que aprofundava quais é que são os fatores que motivavam e influenciavam as pessoas a escolher a carreira docente. Em Portugal, a Maria Assunção Flores já tinha desenvolvido uma investigação que comparava as motivações para o ingresso de estudantes em cursos de formação inicial de professores entre Portugal e a Suécia. Contudo, esta investigação centrava-se nos que tinham já ingressado nesses cursos. Ou seja, os estudos anteriores centravam-se sempre ou em fatores isolados, ou em quem já exerce a docência, ou quem já se encontra em formação para tal. Ou seja, por outras palavras, pregavam aos convertidos. E então eu desenho esta investigação com o objetivo de compreender como é que estas condições socioprofissionais dos jovens docentes contratados a termo certo, porque foi o que eu identifiquei como aquela faixa mais precária, na atração de jovens estudantes do primeiro ciclo de ensino superior, ou seja, estudantes de licenciatura, para a profissão docente. E, especificamente, eu queria perceber isto através da lente do conceito da precariedade. Portanto, eu desenvolvi esta investigação de cariz exploratório, ainda não tinha sido devidamente explorada em Portugal, e adotei um método misto sequencial, isto é, numa primeira fase tive uma abordagem qualitativa, e depois eu, com esses dados, desenvolvi uma segunda fase, uma abordagem quantitativa. Na primeira fase, a minha população eram os docentes de ensino básico e secundário público, até aos 35 anos, contratados a termo certo e que se encontrassem colocados especificamente na Grande Lisboa, porque eu percebi que era uma das zonas com a maior incidência da falta de professores, que é este quadro de zona pedagógica 45. E obtive uma amostra de 800 contratados a termo certo. Nesta fase, eu basicamente divulguei um formulário de inscrição em grupos de Facebook de professores e depois de aceitarem e de consentirem, participaram numa entrevista aqui por via Zoom. E estas entrevistas foram com um guião semi-estruturado. Depois, numa segunda fase da investigação, eu procurei então perceber quais é que eram as primeiras expectativas profissionais destes jovens, quais as suas percepções e atitudes relativamente à profissão docente. E aqui eu incorporei os resultados da primeira fase e articulei com os estudos previamente desenvolvidos. Aqui, a população eram jovens estudantes, também até aos 35 anos, que frequentassem o primeiro ciclo de estudos de ensino superior. E aqui eu foquei-me especificamente em duas faculdades, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e a Faculdade de Ciências. Porquê? Porque estas eram as faculdades cujas licenciaturas tinham uma transposição mais clara para mestrados de ensino, no contexto da Grande Lisboa. Obtive um total de 300 respostas e depois, por vários fatores, eu tive de fazer uma validação que culminou nestas 236 respostas válidas a esse inquérito. Olhando para as entrevistas, das 8 entrevistas, as idades variaram entre os 24 e os 32 anos, um docente do sexo masculino, 2 docentes deslocadas, 3 docentes com habilitação própria, ou seja, com a licenciatura, têm a formação mestrado de ensino, e uma grande diversidade de áreas de formação. Em termos geográficos, no quadro Zona Pedagógica 45, eu só não consegui obter docentes de Vila Franca de Xira, Odivelas, Oeiras e Cascais. Consegui ter de Lisboa, Loures, Amadora e Sintra, ou seja, metade. Abrangi todos os níveis de ensino e, em termos de experiência, os professores tinham até 1 ano de experiência ou 3 anos de serviço docente, com uma elevada rotatividade escolar, tanto que apenas uma docente estava na mesma escola no ano anterior à entrevista.
Olhando então para os resultados concretos destas entrevistas. Portanto, surgiu das entrevistas esta questão da insegurança laboral explícita e da incerteza se iam permanecer na atual escola ou em horário completo. É sempre muito incerto, a segurança não existe, pronto, por ser contratada não existe, porque para o ano posso ter o azar de não ter um horário completo anual. Depois, existe esta dimensão de sujeição e impotência, que é o que eu considero insegurança laboral implícita. Como esta professora demonstra, nós temos que escolher primeiro entre ficar perto de casa ou estar sujeito a todos os anos ir para qualquer zona do país para garantir que temos emprego e para garantir que podemos avançar ou entrar na carreira. Temos de fazer uma escolha. Isto, obviamente, afeta a autonomização pessoal destes jovens docentes. Como este exemplo, a casa que eu aluguei está sob as condições que eu trabalho e para o ano eu posso perder 30% do meu rendimento e já não ser capaz de suportar as despesas que tenho. E pronto, eu tenho 26 anos, uma pessoa quer fazer uma família e não consegue. Isto, obviamente, também se relaciona com algum grau de insegurança económica, seja no acesso a crédito, as rendas, os custos com as deslocações, o próprio custo de vida, dependendo da zona em que os professores vivem. Se eu não tivesse esta ajuda dos meus pais, eu estava um bocado à rasca, porque pronto, tudo aqui em Lisboa é um bocado mais caro. A remuneração é considerada injusta face ao nível de formação, à carga laboral não letiva e ao acúmulo de outras funções, como a de direção de turma. E surgiu também uma dimensão de dependência económica em alguns casos, como desta docente. Não me sinto nada segura. Porquê? Porque estou muitas vezes dependente do meu companheiro para manter aquilo que é qualidade de vida. A efetivação surge então aqui como mecanismo de segurança. Procuramos efetividade porquê? Por causa dos bancos, comprar casa, comprar carro, ou seja, fazer uma vida que nos dê essa estabilidade e essa segurança. Por outro lado, enquanto mecanismo de mitigação desta tal insegurança, surge também um acúmulo de horas extra e a pluriatividade. E aqui esta docente até de forma engraçada diz, eu sei que quase todos os professores, eu inclusive, não sei se posso dizer isto aqui, como se fosse algo proibido, mas damos explicações, que é um side job. Sempre entra mais qualquer coisinha. E depois a impotência face à perda de autonomia profissional já na escola. Foi relatada alguma pressão da direção escolar para o cumprimento do calendário das avaliações, nomeadamente aqui através deste exemplo, obrigam-me a fazer atividades práticas para a avaliação, eu sou obrigado enquanto eu gostava de fazer as coisas com mais calma, não pôr a pressão numa avaliação naquela atividade. Isto depois, por outro lado, impacta no trabalho colaborativo, ou seja, em termos de autonomia, pronto, eu diria que não tem assim muita. Não é uma reunião colaborativa com os colegas, porque são reuniões em que ela, a coordenadora, mostra o teste e nós dizemos, concordamos, porque raramente alguém discorda. Eu, de certeza, não discordo. E aqui esta dimensão é bastante central e acho que o Dr. Luís Caetano também já tocou nela. Carga laboral não letiva, o tal trabalho burocrático apelidado pelos professores. Tratar de burocracias, se calhar passa mais tempo com isso do que propriamente a preparar aulas. Há muitos relatórios para preencher e há um aperto muito grande por parte da direção. E depois a desvalorização social da profissão, também já foi aqui mencionado. Tudo o que vem na comunicação social, ou seja, mais a nível da sociedade, e mesmo o facto de sermos contratados e a nossa situação tão instável, as pessoas têm muita noção disso, então não valorizam, porque sabem que um trabalho precário é quase como um trabalho inferior. A intemporalidade desta carga laboral não letiva é um trabalho non-stop, mesmo ao fim de semana, e inclusive há uma docente que me menciona numa entrevista que há uma cultura, na verdade, nas pessoas do trabalho ao fim de semana. Depois existe também esta fluidez das relações sociais, professores que mudam de escola em escola, nenhum professor na escola está acima um do outro, contudo há pessoas que se esquecem disso, independentemente do vínculo de trabalho. Isto culmina obviamente num sentimento de inferioridade. E esta inferioridade parte da discriminação formativa, pelos docentes que têm habilitação própria e sentem que são discriminados por conta disso, como este exemplo, indiretamente um outro professor dizia, porque tu não tens formação pedagógica, porque tu não sabes o que estás aqui a fazer, porque tu não devias ser o que és e não sei o quê. Não dizia esta parte, mas dizia de certa forma. E depois existe também esta dimensão da juvenilização. Ou seja, a idade também surge aqui como um fator. Tratava de uma forma extremamente condescendente, o que me irritava. Eu acho que é mais a idade. Sinceramente, há outros professores contratados muito mais velhos que eu e eu sinto que não acontecem este tipo de situações. Passando então para o inquérito. Portanto, agora estamos já a falar dos jovens estudantes de licenciatura das tais Faculdades de Ciências e de Letras da Universidade de Lisboa. O grande resultado deste inquérito é que, da amostra de 236 respostas, 58,1% já tinham considerado efetivamente a profissão de professor. Contudo, apenas 13,6% considerava e pretendia seguir a profissão. Olhando para as idades, elas também variavam entre os 18 e os 35 anos, com uma média de 21 anos.
olhando para o género, reproduz também um pouco o que é a realidade das faculdades e da própria profissão docente. Aqui eu só gostaria de denotar que no grupo que considerou, mas não pretende seguir a profissão, existe uma maior representação em comparação com os outros grupos do género masculino. Depois, em termos da faculdade dos inquiridos, eu obtive mais respostas da Faculdade de Letras do que da Faculdade de Ciências. E olhando aqui para o grupo que considerou e pretende seguir a profissão docente, denota-se que existe uma maior representação da Faculdade de Letras. E isto culmina também muito bem com os resultados de outras investigações que dão conta da dificuldade em atrair jovens da área das ciências para a profissão docente. Em termos de habilitações académicas dos pais ou dos cuidadores, aqui não existe muita variação. Denota apenas que no grupo que considerou, mas não pretende, existe uma maior representação de pais com ensino superior, e depois, por outro lado, no grupo que considerou e pretende, existe uma maior representação de pais sem ensino superior. Olhando então para os resultados sobre expectativas, percepções e atitudes, em termos de fatores importantes na escolha da carreira profissional, a satisfação no trabalho, o interesse pela área de formação, a autonomia profissional, o estímulo intelectual, a possibilidade de partilhar conhecimentos e, bastante importante, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional foram os fatores mais influentes na escolha da carreira profissional, considerado. Por outro lado, os incentivos à escolha da profissão docente, as bolsas de estudo, os estágios curriculares remunerados, os bónus salariais à entrada, foram incentivos influentes, mas em particular para quem já considerou e já pretende seguir a profissão. Por outro lado, as fontes de informação e aconselhamento mais influentes nesta escolha destes jovens surgem os professores na faculdade como uma das fontes mais influentes, principalmente entre quem já considerou, mas não pretende seguir a profissão. Percepções da profissão docente. Os inquiridos não percepcionam a profissão docente como segura e estável, nem com boas perspectivas de progressão na carreira. Existe a percepção, principalmente entre quem ainda pondera segui-la, de que ela não lhe confere uma carga laboral que tenha o tal equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Também tendem a percepcioná-la como insuficientemente remunerada, principalmente quem já a considerou, mas não a pretende seguir, e não a percepcionam como uma profissão de elevado estatuto social, embora este também não seja um dos fatores mais influentes depois na escolha da própria profissão. Para concluir, eu deixo aqui esta citação de uma investigação da professora Isabel Flores, que resume bastante bem os resultados desta minha investigação também. A atual imagem da profissão de professor não se aproxima das características pretendidas, ser uma profissão relativamente estável e com horário fixo. A nível sociológico, eu acho que a minha investigação deixa aqui algumas pistas também, de forma paralela, para os possíveis efeitos da habilitação própria enquanto uma medida a curto prazo, de a longo prazo estar a desprofissionalizar e estar a criar algumas tensões em termos da própria gestão escolar. Em termos de políticas públicas, promoção da estabilidade contratual e a valorização remuneratória é um dos pilares, e depois surge este pilar que acho que também dialoga bastante bem com a investigação do Dr. Luís Catala Nunes, de reorganização do trabalho docente, particularmente nesta dimensão da componente não letiva. E agora, para tecer um pouco com esses resultados e os novos desafios que saíram das investigações mais recentes, eu fiquei bastante surpreendido pelo facto de mais de metade dos educadores de infância apresentar-se nos próximos 10 anos. Era algo que não sabia em 2021, não era tão notório. Depois existe este problema de que, além da insuficiência de inscritos e diplomados nos cursos, existe um problema de desistência e reprovação dentro dos próprios cursos. Atualmente, os estudantes que entram para estes cursos, 1/3 está ou a desistir ou a reprovar, o que também requer alguma atenção para perceber o que é que se passa. Depois existe a dimensão já para mencionado, da formação regionalizada, o Norte como um grande formador e elevada mobilidade dos professores. As tais tensões formativas que eu já mencionei, nomeadamente por conta da habilitação própria, o resultado da minha investigação também dialoga com o resultado desta investigação do Dr. Luís Catala Nunes, em que 60% dos professores mais velhos consideravam que os colegas de início de carreira apresentavam uma pior ou ligeiramente pior formação a nível pedagógico e científico. Por outro lado, 54% dos jovens docentes, ou seja, com menos de 30 anos, intencionam ou ponderam abandonar a profissão, ou seja, pode haver também aqui uma escassez oculta que não está a ser tida em conta e que precisa de uma análise efetiva.
Para terminar, eixos da ação política, olhando agora para o futuro, reorganização do trabalho docente não letivo parece-me um eixo bastante relevante e, como creio que já foi aqui mencionado, 85% dos docentes com mais de 65 anos consideram efetivamente prolongar a sua carreira caso exista essa redução da carga administrativa ou letiva. Depois, a nível do custo de vida, rever e efetivar os apoios à deslocação, que este governo já tem feito, mas que houve alguns problemas no início desta medida, em que não estava a ter a sua devida abrangência, e programas de reconversão e mobilidade entre ciclos, porque percebemos que existe a heterogeneidade entre os próprios ciclos de ensino. Programas de indução, fundamental, como já vimos, é preciso reter os poucos jovens docentes que estão a entrar para o sistema, eles têm de ser retidos, e há essa disponibilidade por parte dos docentes mais velhos, como foi exemplificado. E por fim, para terminar, campanhas de incentivo e orientação profissional para estes cursos de formação inicial de professores nas próprias instituições de ensino superior, porque, como vimos, os professores na faculdade são também uma fonte de informação e aconselhamento importante. E pronto, isto são as referências e creio que seja isto. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, João, por este contributo completo. E então passaria já a palavra à professora Ângela Lemos, do Instituto Politécnico de Setúbal, atualmente presidente. Olá, boa tarde. Aí está. Conseguem ouvir-me? Sim, sim. Tentar só partilhar a minha apresentação. Não sei se já conseguem. Só um bocadinho. Conseguem sim. ver? Sim, estamos a ver, sim. Ok. Penso que agora já conseguem ver, certo? Estamos a ver, sim. Sim. Ok. Bem, em primeiro lugar, agradecer o convite e agradecer, acima de tudo, a capacidade que tiveram de pensar em diferentes perfis que nos possam ajudar aqui a pensar. Aquilo que eu vos vou apresentar é, acima de tudo, pensar aqui as causas e as consequências da escassez atual dos professores no ensino superior, na formação inicial e depois no ser professor. Deixem-me só tirar aqui. Pronto. E eu, como presidente, aquilo que vos vou tentar apresentar é trazer à discussão o histórico da formação de professores, os desafios atuais do papel das instituições de ensino superior na construção de soluções para um futuro que se quer da escola pública, um futuro de uma escola cada vez mais democrática. No fundo, o meu objetivo é analisar a formação inicial e contínua dos docentes, apresentar aqui alguma legislação e medidas recentes deste governo e dos anteriores governos e expor também os dados do estudo de diagnóstico apresentado já pelo professor Luís Catela, contribuindo com propostas que possam sustentar e revitalizar aquele que é o corpo docente do nosso país. E aqui falar um bocadinho do papel histórico das ESAs. As ESAs têm desempenhado, desde há mais de 40 anos, um papel histórico na formação dos professores em Portugal e formando essencialmente profissionais para o ensino, quer ao nível da educação de infância, e aqui não apenas do pré-escolar, porque sempre se dedicaram muito à formação para os educadores de infância em creche, e este continua a ser um problema, quer no apoio que agora o atual governo dá, quer na forma como depois os educadores são integrados, e no ensino básico, definindo competências técnicas e pedagógicas muito sólidas ao nível da formação. No ensino superior politécnico, as escolas de educação têm assumido um compromisso histórico com esta missão, articulando a teoria e a prática, maioritariamente das vezes apostando em modelos de formação em alternância, onde os locais de prática, ou seja, os estágios, promovem a investigação e a inovação pedagógica e vão-se ajustando às necessidades, quer regionais, quer nacionais, particularmente num contexto crescente de escassez de professores, nas regiões de maior densidade populacional e nas áreas consideradas prioritárias pelo governo, e aqui estamos a falar, nomeadamente em Lisboa e Vale do Tejo, portanto na área metropolitana de Lisboa,
no Algarve e em algumas regiões também do Alentejo. Algumas das medidas mais recentes do Governo, desde agora em 2025, mas eu gostaria de referir que nos últimos anos, desde o tempo do Ministro João Costa, entre 22 e 24, foram tomadas medidas para combater a falta de professores, nomeadamente ao nível da formação de professores, mas foi depois, em 2025, que surgiram as medidas e que elas começaram a ser implementadas, já com o atual Ministro da Educação, Ciência e Inovação, e aqui também uma novidade, porque este Governo juntou a Educação e o Ensino Superior, portanto, os dois ministérios, e hoje temos o Ministério da Educação, Ciência e Inovação, com o Ministro Fernando Alexandre, e em que ele tem vindo a tomar algumas medidas com o intuito de reforçar quer a formação, quer a integração dos docentes. E, portanto, temos aqui o Decreto-Lei 9A de 2025, que é de fevereiro, se eu não estou em erro, formula a habilitação profissional docente, reforçando a formação inicial, a articulação teoria-prática e valoriza a investigação e a análise reflexiva. No fundo, ele vem repensar este decreto-lei, vem repensar a formação, a habilitação profissional, e é um decreto que teve, na totalidade, cerca de 3 versões. Ele surgiu no período do professor João Costa, e depois teve mais uma versão ainda com o professor João Costa, e com este Governo uma nova versão, tentando simplificar e tentando também operacionalizar algumas das medidas. Já em 2025 também, o despacho 2483 e a portaria 359 vieram definir normas complementares para a organização curricular dos cursos, com o intuito de promover uma maior qualidade na formação de professores. Na portaria 359 são também definidas as condições e os montantes das bolsas a atribuir aos estudantes de mestrado com estágio em estabelecimentos de educação pré-escolar, e aqui está excluída a creche, e estão excluídos os estágios efetuados, realizados em IPSS, e de ensino básico e secundário, nos termos do decreto 9A que eu acabei de referir. O despacho 2483 aprova o regulamento da atribuição de bolsas a estudantes inscritos em ciclos de estudo. Ou seja, o professor Luís Catela também já tinha referido isso, com este Governo vai-se implementar dois tipos de bolsa. Por um lado, o pagamento das propinas a todos os estudantes de educação básica, e, portanto, os estudantes entram e depois é-lhes atribuído um valor de bolsa no valor global da propina, e é também atribuído aos estudantes de mestrado, sendo que no mestrado aquilo que estava previsto, o montante previsto, não dava para pagar a todos os estudantes. Independentemente disso, o ano passado, todos os estudantes que pretenderam essa bolsa, que esta bolsa tem uma particularidade, que é os estudantes ficam obrigados nos anos seguintes a concorrerem para quadros de zona pedagógica numa área muito grande, e o facto de alguns deles não terem a certeza de quererem, como também o professor Luís Catela já referiu, de não terem a certeza se é a profissão para a vida, eles também não se querem comprometer que no final da formação vão ficar pelo menos 3 anos como professores, e portanto alguns deles recusaram receber a bolsa, e portanto acabou por todos os que aceitaram a nível nacional receber esta bolsa acabaram por ser contemplados. Depois, ainda em 2025, há cerca em setembro, outubro, 11 instituições de ensino superior assinaram um contrato-programa com o Governo, incluindo aqui o Instituto Politécnico de Setúbal, com o objetivo de aumentar a oferta formativa de formação inicial, garantindo vagas em licenciaturas e mestrados com incentivos financeiros para áreas prioritárias. Portanto, o Governo disponibilizou 27 milhões de euros até 2031 e para áreas prioritárias. Portanto, em função das áreas, o financiamento é maior. E, portanto, as áreas prioritárias são a educação pré-escolar e o primeiro ciclo. No segundo ciclo, o português, a matemática e as ciências da natureza. No terceiro ciclo, português, inglês, história, matemática, física e química e biologia e geologia. Mas, apesar destes esforços, estes instrumentos legais e institucionais mostram um esforço muito grande de planeamento e investimento, mas não são ainda suficientes para combater a escassez estrutural
temos vindo a falar aqui e para valorizar a carreira docente de forma consistente. Gostaria também só aqui de vos dizer que este ano, 2025-26, na licenciatura em Educação Básica, todas as vagas colocadas a concurso, no Concurso Nacional de Acesso, foram preenchidas e, portanto, houve 100% de preenchimento de vagas ao nível do Concurso Nacional de Acesso, portanto, dos estudantes que saíram do ensino secundário e que quiseram, entretanto, ingressar na educação básica. Estes estudantes depois poderão ser educadores, professores do primeiro ou segundo ciclo. Ao nível do diagnóstico, como o professor Luís Catela referiu, eu penso que era importante referir que estão projetadas a necessidade de cerca de 39 mil docentes até 2034, para cobrir quer as aposentações e a estimada expansão também do sistema, porque não nos podemos esquecer que, para além das aposentações e das saídas voluntárias de alguns docentes, está também prevista a expansão da rede. E, portanto, estes 39 mil são para esse quadro. Em média, são necessários 3.800 docentes por ano, um número que ultrapassa largamente, mas largamente, a capacidade atual de formação e de diplomados das instituições de ensino superior. Regiões como a Grande Lisboa e a Península de Setúbal são particularmente afetadas por esta escassez de docentes e também não formam em número suficiente, também foi referido há pouco, o Norte é a região que mais forma e apesar de também haver alguma escassez na região do Porto, no Norte é muito diferenciado. Portanto, estes números demonstram que a escassez de docentes não é efetivamente um problema pontual, mas estamos perante um problema estrutural que exige políticas integradas, consistentes e que sejam de longo termo. E aqui, a falar um bocadinho, afinal, porque é que se quer ser professor, porque é que os nossos alunos escolhem ser professores, apesar do esforço governamental, persistem ainda desafios críticos muito significativos, alguns já foram referidos, mas eu gostava de voltar aqui a colocar. O Estatuto da Carreira Docente não tem sido valorizado de forma consistente, o que afeta a motivação e, por um lado, também e fortemente a retenção dos profissionais. Muitos docentes enfrentam excesso de burocracia, más condições de trabalho e remunerações insuficientes, apesar de também se ter dado um salto qualitativo, e depois a instabilidade, a precariedade e a frustração profissional afastam jovens talentos do ingresso na profissão, contribuindo para o abandono precoce de docentes em início de carreira. E aqui, mais uma vez, os nossos estudantes, eu também já referi isto, o doutor Luís Catela também o referiu, os nossos estudantes, na maioria, em todos os cursos, não pensam num emprego para a vida e, portanto, aquilo que eles pensam é numa diversidade de possibilidades de desenvolvimento profissional e aqui os professores, alguns deles têm muitas dúvidas se é isto que tendem a fazer para a vida toda e, portanto, acabam por ingressar na carreira com algumas dúvidas. Portanto, a formação de professores, por mais qualificada que seja, ela não consegue resolver o problema que temos em mãos. É preciso uma abordagem global que envolva a carreira, as condições de trabalho, a valorização e o reconhecimento profissional. Aqui, falar-vos um bocadinho das instituições de ensino superior, e eu vou-me centrar mais no conhecimento que tenho das escolas superiores de educação. Elas reafirmaram, junto do governo e junto da sociedade civil, o seu compromisso com a formação de novos docentes e com a melhoria contínua da qualidade pedagógica do sistema educativo. Como é que o têm feito? Têm-no feito através de algumas linhas de ação que têm vindo a ser implementadas, reforço da articulação entre formação inicial e prática nas escolas, com acompanhamento contínuo e com mentoria. Referir que aqui também o facto de não termos ano de indução e de perceber que, apesar de este governo valorizar o ano de indução, não tem medidas específicas para tal, e a falta de professores também tem impacto nestes programas. Não existem programas de retenção e fixação de docentes. Aquilo que se tem estado a fazer é a fixação em alguns subsídios, alguns
alguns apoios por parte do governo em programas de retenção e fixação de docentes em áreas carenciadas, no fundo incluindo incentivos regionais e o apoio à mobilidade, apesar dos docentes também referirem que esse apoio não é suficiente. Existe aqui uma colaboração estreita entre as instituições de ensino superior, o governo e as escolas, de modo a implementar medidas que realmente valorizem a carreira docente. E existe também o desenvolvimento de programas de formação contínua adaptados às necessidades dos docentes em exercício. De referir que está a ser implementado um programa específico com a chancela do governo, que foi assinada na mesma data da assinatura dos contratos de programa, para docentes com habilitação própria, aqueles docentes que não têm profissionalização, mas que têm habilitação própria, e está para sair um despacho, um decreto-lei, não sei dizer, mas, portanto, a legislação que permita que após um ano de serviço destes docentes, eles possam fazer formação contínua. Neste ano, aquilo que foi assinado foi um contrato-programa com a Universidade Aberta, para que a Universidade Aberta, também num projeto piloto e na nossa região, portanto, Lisboa, Algarve, Setúbal, Lisboa e Algarve, possam, e Santarém, em Santarém, possam avançar. Portanto, a Universidade Aberta está a avançar com um primeiro ano teórico-prático na área da pedagogia e na área das didáticas, e num segundo ano em articulação com as ESES desta região, a fazer o acompanhamento da prática de ensino supervisionado. Isto é um projeto piloto, não foi discutido connosco, a legislação não mudou, havia uma proposta de rever e de repensar a formação contínua, mas efetivamente esse grupo de trabalho acabou por apresentar algumas propostas e o governo acabou por nunca dar continuidade, e portanto aquilo que temos neste momento é a Aberta a fazer a parte de formação online por estas regiões e depois as ESES a contribuírem com a supervisão de estágios. Em suma, e resumindo, a formação de professores é um pilar da qualidade da escola pública e da sociedade, mas o que é que nós precisamos mesmo? Precisamos de jovens estudantes, precisamos de profissionais na conversão, de pessoas que desistiram e que querem voltar, precisamos, como é que podemos atrair as pessoas através da missão. O desafio da escassez de docentes que temos pela frente é enorme, é real, é estrutural, mas também é uma oportunidade para reforçar a profissionalidade docente e consolidar o papel das nossas instituições de ensino superior na transformação educativa. E, portanto, é preciso perceber o que é que a sociedade tem para dar em troca a quem escolhe ser professor e como é que as instituições de ensino superior conseguem efetivamente apoiar estes jovens professores. De qualquer das formas, eu gostaria de reforçar aqui que não é possível, nós temos que apelar à mobilização conjunta entre as instituições, o governo, as escolas e a sociedade civil, mas precisamos que efetivamente sejam implementadas medidas concretas e sustentadas, que não andem de governo para governo e, portanto, tenham uma visão temporal larga, que não garantam apenas a formação, mas também a valorização e a retenção dos docentes do ensino superior, dos docentes do ensino básico e secundário. Peço desculpa. As ESES continuarão a fazer a sua parte, com compromisso, com responsabilidade, com muita dedicação, porque sabemos que professores bem formados, motivados e valorizados são efetivamente sinónimo de uma escola pública forte, que é o que se pretende num regime democrático como o nosso regime português. E este era aquilo que tinha para vos apresentar, estou disponível para algumas questões que queiram efetivamente colocar. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Em nome da equipa das inquietações pedagógicas, queria agradecer aos três, que foram realmente intervenções muito ricas, muito reflexivas e que diferentes, mas que se complementaram de facto para analisar um problema que é complexo e que tem de facto muitas dimensões. E também tocaram em alguns aspectos em que de facto se convergiram. E queria abrir agora a palavra a quem quiser fazer alguma questão, algum comentário.
não temos muito tempo, mas ainda temos algum tempo e penso que também é importante ouvir os contributos de quem tem estado a ouvir e que tem experiência e reflexão sobre este tema. Eu começaria só por acrescentar uma questão às muitas que foram colocadas e que penso que não foi referida e que também é relevante, que é efetivamente a definição que se fez em 2013, me parece de uma forma muito restritiva acerca de quais é que eram os cursos que poderiam, ou seja, que conferem habilitação própria e que, inclusivamente, são requeridos para depois prosseguir estudos de mestrado para a habilitação profissional. Porque, efetivamente, nessa altura havia uma ideia de que, eventualmente, até havia excesso de professores, ou pelo menos não havia falta de professores, e realmente, até à revelia daquilo que era o espírito do processo de Bolonha, penso eu, definiram-se de facto um quadro muito restritivo e eu tenho acompanhado sobretudo o caso das ciências sociais, não é? Portanto, os licenciados em ciências sociais, por exemplo, e que abrange muitos licenciados, portanto, em sociologia, em psicologia, em antropologia, em ciência política, eh, muitos desses são milhares de licenciados. Alguns deles nos perguntam anualmente como é que poderiam tornar-se professores, e a única resposta que nós temos é: olha, inscrevendo-se noutra licenciatura e começando o ensino superior praticamente do início, não é? E efetivamente isto acontece e parece um bocado contraditório face a este quadro, não é? E o mesmo acontece, por exemplo, com pessoas estrangeiras que vêm viver para Portugal e que efetivamente têm uma formação, mas que não coincide àquela formação que está definida como habilitação profissional ou habilitação própria, porque nos seus países os cursos são organizados de forma diferente. E efetivamente nós não conseguimos ter forma de integrar estas pessoas, ou lá está, ou integramos-las com ofertas de escola que depois só mantêm a precariedade, não é? Porque não conseguem oferecer mais do que contratos com uns quantos meses. E realmente é uma situação complexa porque até são pessoas que fazem falta e que até estão disponíveis, mas não podem sequer fazer formação porque não estão qualificadas sequer para entrar num mestrado de habilitação para a docência. Mas pronto, deixava só essa questão como complementar, porque penso que também é relevante. E abria aqui espaço para intervenções. Não sei quem é que gostaria. Ponham a mão no ar, seja a vossa mão ou aquela mão digital. Eh, o professor Bartolo penso que não. Tinha feito aí um sinal, sim. Professor David Rodrigues. Professor David É, David Rodrigues. Rodrigues. Ai, Obrigado. ok, ótimo. Exatamente. Aí a Maria João Cardona, sim. Agora E Maria João já vi Primeiro. aqui, exatamente. Qualquer um. Ótimo. Maria João, então não estava no painel certo, porque entretanto realmente entraram mais pessoas e já não cabem Não, todas aqui no pode painel. começar o professor David, dá-lhe a palavra. Começámos, Bom, pedimos os dois para falar ao mesmo tempo. então está bem. Então, antes de mais, boa noite. Muito obrigado pelas três intervenções que foram, cada uma delas acabou por abordar o problema de uma perspectiva um pouco diferente, mas que no fim é extremamente complementar e acaba por dar uma boa visão sobre esta questão. Quando nós falamos, a minha questão é o seguinte, é sobre qualquer coisa que não foi dita e de certa maneira é estimular ou convidar-vos a comentar isso. Quando nós falamos na falta de atração da profissão, talvez as pessoas que têm essa falta de atração tenham um conceito sobre a escola, tenham um conceito sobre o que é a escola e sobre o que é ser professor. E muitas vezes essa questão penso que pode influenciar essa motivação para virem ou não para a escola. Gostava de que comentassem isso. Será que têm dados sobre isso? De que maneira é que a motivação para vir a ser professor depende um pouco de qual é a experiência que as pessoas tiveram durante o seu percurso escolar? Era basicamente isso, mas mais uma vez queria felicitar as pessoas. Muito obrigado. Eu não sei se posso colocar já o meu comentário, questão a seguir, porque acho que vem nesta linha, precisamente do que o professor David Rodrigues disse. Posso, Pedro? Já não estou a ver o Pedro.
Sim, sim, claro que sim. Posso? Força. Não, eu gostava porque, de facto, eu acho que dos meus muitos anos, daqui a pouco quase 40 anos aqui na ESA, é muito, até parece mal, e estou a ver a Teresa e todos nós, o que é que acontecia? Era sempre, todos os anos, termos que reduzir as vagas, não era? As vagas do acesso aos cursos de formação de educadores e professores, quando se fazia todos os anos havia a proposta das vagas e eram sempre os cursos que havia sempre uma pressão para que o número de vagas fosse reduzido. Claro que este ano até foi ao contrário, triplicaram-se as vagas e todo o discurso da comunicação social e dos dirigentes fez com que, de facto, as vagas enchessem todas, apesar de terem sido muito mais, e temos jovens com médias muito mais altas. Isso eu acho que é a alteração maior neste momento, é que os jovens que procuram a profissão docente como primeira escolha estão a ter notas muito altas, como não acontecia há muito tempo. Mas isto tem a ver com a imagem que passava. Nós próprios, quer dizer, a nível do Politécnico, este ano o presidente do Instituto aqui em Santarém deu-nos os parabéns, que achamos as vagas, mas também foi a primeira vez que pediram para triplicar as vagas, que todos os anos o que acontecia era uma pressão para reduzir. Pronto, eu acho que queria-vos agradecer muito a todos, aliás, devia ter começado por aqui. Isto é para as comunicações que se completam e que levantam questões tão importantes, que nos preocupam tanto e que eram de facto previsíveis, não nesta dimensão, porque também, como vocês disseram, havia uma tendência a uma diminuição da natalidade e, de repente, com o movimento, com o maior número de imigração, eh, esta necessidade, a falta de professores, tornou-se muito mais premente. As questões que me preocupam neste momento, acho que as medidas que estão a ser tomadas são importantes, nomeadamente os apoios sociais, porque nós temos muitos estudantes muito motivados, mas é tudo estudantes trabalhadores que não têm dinheiro para estudar, isso é um problema cada vez maior e a precariedade dos empregos nas escolas, que a abertura dos concursos e algumas medidas tomadas nos últimos tempos está a tender a melhorar, porque os nossos alunos, ainda nos cursos, eu não tenho dados exatos, agora estou a dizer um bocadinho de memória, e que os alunos dos cursos de PAI de há 5 anos levavam 2, 3 anos a ser colocados no ensino público, é tudo para o privado, não é? Portanto, porque não havia a possibilidade de entrarem nos cursos públicos. As minhas preocupações, acho que os apoios sociais ainda não são suficientes. Temos muitos casos sociais de estudantes a abandonar por falta de dinheiro. O apoio à inserção profissional, que foi aqui tão falado, e que andamos a falar disto desde 86, quando as ESs começaram, acho que é fundamental e até ajudava muito a resolver os problemas que são sentidos da falta de professores. E muito mais haveria para dizer. O problema da formação para as creches, que de facto se vão todos para o ensino público, a creche continua sem ter apoio e continua a ter muitas vezes pessoal não qualificado, e muito mais haveria a dizer, mas também, tal como a Gi levantou, a Ângela levantou aqui a questão, também tem que se ver as condições, porque, por exemplo, triplicou-se este ano as vagas para a formação inicial. E a falta de professores também já está a afetar o ensino superior, não é? Eu já estou a pensar na apresentação e nós estamos a abrir concursos que de repente quase que ninguém concorre, ou concorrem pessoas sem formação. Portanto, há aqui várias frentes, aliás, o país está envelhecido, isto é um problema que não afeta só os professores, mas estamos aqui a falar dos professores e, de facto, penso que é importante os apoios sociais, os apoios, o fim da precariedade e o reforço da autonomia dos profissionais, de facto tem sido muito, não tem sido uma realidade, apesar de estar escrito em todo o lado, e portanto, isto são algumas das questões
que eu gostava de colocar para nos inquietarmos mais, que isto de facto é um mundo de inquietações que já se devia ter começado a pensar há muito tempo. Muito obrigado, Maria João. Sempre um gosto voltar a vê-la. E deixava aqui também ah, Fazer convite alguns mais. comentários ou quer ouvir? Havia já mais uma pessoa inscrita, penso que o professor Barto. Não consigo. Pois eu não tenho aqui, mas o professor Bartolo quer intervir, Pelo Se menos for possível, sim. certo? Ele tinha pedido a Avança, palavra. avança. Ok, ok. Eu queria começar por Avança. agradecer ao Aham. coletivo mais esta interessante iniciativa e agradecer às três comunicações muito estimulantes e só levantar algumas questões para complemento de informação. Naquele quadro em que, a partir de 2010, 2012, o número de diplomados começou a baixar, até aí havia à volta de 4.000 e baixou para o nível, enfim, 2.000. O facto de a qualificação profissional para a docência ter passado a licenciatura para mestrado poderá ter alguma influência, sendo certo que a duração da qualificação era praticamente a mesma. Será que, por o facto de ser mestrado, eventualmente quer diminuir o número de candidatos, de ingressos que ingressaram no curso, ou eventualmente que diminuiu a taxa de conclusão? Se eventualmente houve algum fator de diminuir a taxa de conclusão, e que isso possa explicar. E claro que, além disso, não podemos contar só com os diplomados, é também o problema depois dos diplomados, quantos ingressam, se de facto baixou também a percentagem entre diplomados e que se candidatam e que ingressam no ensino. A outra questão ainda relativa a isso é se aquelas necessidades calculadas de professores de 4.000, à volta de 4.000 por ano, abrangem as necessidades de professores no ensino público e privado ou só no ensino público? Não me ficou claro, é capaz de ser, isso estar bastante claro. O professor Pedro Abrantes disse que, não era o professor Pedro Abrantes, era a professora Ângela ainda, que disse que não há capacidade para aumentar o número de alunos nos cursos de formação inicial. Mas já houve, porque se antes de 2010 havia 4.000 diplomados, a não ser que, de facto, nas instituições de formação inicial também haja reformados, aposentados e que, portanto, não tenham sido substituídos. Mas uma questão também para a professora Ângela é que, se eventualmente fosse aberta a possibilidade das escolas superiores de educação oferecerem cursos de formação de professores para o ensino secundário e terceiro ciclo também, em várias disciplinas, julgo que ainda não tem possibilidade de o fazer para todas as disciplinas, se isso poderia ajudar a resolver o problema e não restringir esses cursos só à universidade. Depois, e também, se as escolas superiores de educação, julgo que já referi qualquer coisa nesse sentido, não poderia, agora que estão a ingressar professores com as famosas habilitações próprias, isto é, sem qualificação profissional, se as escolas superiores de educação não poderiam também organizar profissionalização em serviço, mesmo para o ensino secundário, não só para educadores de infância, professores do ensino do primeiro ciclo, do segundo ciclo, e assim. Depois, houve uma questão que o professor Pedro Abrantes lançou, que é uma questão antiga, que é porque é que os diplomados em ciências sociais, sociologia, psicologia, etc., têm mais dificuldade em serem professores. A primeira coisa que era, em 2007, o decreto de 2007 não fixava licenciaturas que davam acesso ao mestrado, quer dizer, eram licenciaturas que tivessem tantos créditos daquelas disciplinas
que iriam ensinar tantos créditos em matemática, ou tantos créditos em física, ou em química, ou duas línguas, conforme os casos. Nem sequer se exigia, não fixava a designação da licenciatura. Dizia uma licenciatura, claro, não era, mas que tivesse esses créditos mais, e isso foi até por sugestão do professor Mariano Gago, que alguns que não tivessem esses créditos todos pudessem completar no princípio do mestrado. Portanto, aqui a questão que se levanta, relativamente ao que o professor Pedro Abrantes disse, é para que disciplinas que existem no ensino secundário e no terceiro ciclo, esses diplomados que se referem, esses domínios, que agora têm mais dificuldade, que antes entravam com habilitações próprias, atualmente, e a que disciplinas se refere. Não seja o caso de que tudo que existe na universidade, enquanto não tem outro emprego, devia poder ir para professor, de tal maneira como eu em tempos escrevia, até pareceria que alguns cursos da universidade que existem, que as habilitações próprias existiam, não para resolver os problemas do ensino secundário, mas para resolver os problemas dos professores do ensino superior, para terem alunos que depois tivessem saídas profissionais. Mas pronto, isto é um pouco para provocar o professor Pedro Abrantes. Muito obrigado, desculpa, se demorei muito tempo. Muito obrigado pelas questões. Eu passaria então aqui primeiro ao José Duarte e depois a seguir poderíamos devolver a palavra aqui aos convidados para responder. Obrigado. Obrigado ao Pedro Abrantes e obrigado aos convidados pelos bons contributos que deram para este debate. Eu queria só levantar duas pequenas questões que têm a ver, no fim de contas, com uma certa atração da profissão e, por outro lado, também a instabilidade dos mais novos relativamente às possibilidades de, nos próximos anos, poderem vir a abandonar a profissão. Eu acho que há aqui duas questões. Temos que encarar. É o lidar com a diversidade, e a diversidade é a diversidade cultural, fala-se dos mediadores culturais, etc. Mas também é a diversidade que estas novas gerações introduzem por via das tecnologias de informação, do contacto com os ecrãs, a capacidade de concentração dos alunos quanto a mim, é baixa. É baixa. Há estudos relativamente às tecnologias que apontam para isso, e isso é um fator de desgaste dentro das salas de aula. A segunda questão que as instituições de ensino superior, algumas delas fizeram, nós, por exemplo, na Escola Superior de Educação em Setúbal, tivemos essa experiência durante alguns anos, que foi a preocupação com a indução profissional, nomeadamente com o apoio aos alunos, aos professores nos primeiros anos de carreira. E isso foi um apoio, portanto, chegámos a ter sites, chegámos a ter encontros com eles, onde eles vinham mostrar as suas experiências e levavam da escola e traziam para a escola já as suas coisas. Portanto, a indução profissional é aqui um fator também importante que pode eventualmente contribuir para reverter um pouco este abandono, se quisermos dizer assim, ou esta instabilidade que provavelmente eu estou aqui, mas não estarei aqui muitos anos. Obrigado. Teresa. Diz que não há mais mãos no ar, mas alguém quer ainda fazer alguma intervenção? Eu acho que a Teresa Vasconcelos Não, queria falar. Ok. Ia falar. Não pôs a mão no ar, mas tudo bem, sim, Não força. pus, mas Ok, eu de acho acordo. que me vai ficar caladinha. Só duas coisas, então, vou ser muito breve. Eu creio que o professor José Eduardo levantou, e foi levantada também, a questão da indução à profissão. Há muitos professores, não tenho dados como tem o professor Capela Nunes, mas há muitos professores que, ao entrarem na profissão, rapidamente desistem pelas condições, e é interessante ter aparecido na intervenção do nosso colega João Carraça,
que são os próprios professores, eu assisti também a isso, são os próprios colegas mais experientes que desmotivam os mais novos, quando a situação deveria, a meu ver, ou desejaríamos que fosse diferente. E a esse nível, para mim, há uma questão muito importante, que é a do ano de indução, mas também dos processos de mentoria para os jovens, os professores mais jovens, e não serão apenas para os mais jovens, são para todos os professores que querem manter-se, continuar e manter a sua motivação na profissão. Outra questão, e com isto termino, que eu penso que é importante, eu fiz a minha formação académica nos Estados Unidos com os defeitos que os nossos amigos, entre aspas, têm. Há uma forma muito mais flexível, eu pude ver isso, porque tive colegas que vinham de outras áreas profissionais e que faziam um processo, claro, de profissionalização para a profissão docente, mas que eram muito mais rápido e mais simples, e depois eram acompanhados realmente nas escolas através de processos de mentoria. E eu acho que nós, entre nós, mantemos uma certa continuidade, mas que pode ser rígida, que é a possibilidade de... Porque é que alguém... Estou aqui a ver o meu mestre professor Barro de Paiva Campos. Porque é que alguém com uma licenciatura em Ciências da Educação, por exemplo, não pode ser educador de infância? Não pode ser. Portanto, tendo o cuidado, por exemplo, de fazer um estágio supervisionado, que se entendesse. Por que não? E isto em relação a outras origens profissionais, porque é que não podem, de uma forma mais simples, entrar na profissão de professores, sem os obrigar a voltar ao começo da faculdade, por aí fora? Pronto, são duas questões. Obrigada, Pedro. Obrigado. Então, agora voltaria a passar a palavra aqui aos nossos convidados, dizendo só para completar esta questão que exatamente a Teresa também aludiu. Eu agradeço ao professor Barto Paiva Campos, de facto, a explicação do racional desta medida, mas em todo o caso eu queria só clarificar, quer dizer, no caso das ciências sociais, por um lado, efetivamente, elas estão previstas nos planos de estudo dos cursos do ensino secundário, portanto, existem essas disciplinas, mas depois são lecionadas por pessoas que não tiveram essa formação, porque precisamente as pessoas licenciadas nessa área não podem entrar na carreira docente. E por outro lado, como já disse a Teresa Vasconcelos, aqui a minha referência não era que elas entrassem de uma forma direta ou desprofissionalizada para resolver uma situação imediata de falta de professores, embora isso por vezes aconteça com a oferta de escola, mas efetivamente aquilo que eu sugeria é que obviamente essas pessoas pudessem, por exemplo, frequentar um mestrado no qual estariam 2 anos a preparar-se para uma certa função. Portanto, não era obviamente numa perspectiva de retirar, digamos, a formação que as pessoas devem ter, mas pelo contrário, de facto, criar vias mais flexíveis das pessoas poderem aceder à profissão, desde que fazemos a formação que se considera relevante para tal. Mas pronto, é uma discussão mais ampla. Eu queria então passar aqui a palavra, se calhar A podemos Ani quer falar. seguir. Ai, eu não... Eu, ok, agora a Ani também pôs a mão no ar. Tudo bem, eu peço força. desculpa, eu já tinha levantado a mão Sim, há bocado, mas não se certo. via ou desapareceu. Não, Peço ok. desculpa, Pedro. Eu só queria deixar aqui uma ou duas inquietações que tenho mesmo, que é, eu acho que
quero agradecer aos nossos participantes, às pessoas que intervieram. Acho que ficamos aqui com um retrato essencial. Há mesmo muito descontentamento e nós temos todos que perceber o que é que se passa e ajudam-nos a perceber, assim como a professora Ângela nos ajudou aqui a ver caminhos. O meu descontentamento é nas experiências que eu tenho com escolas. Eu vi professores que não estavam nada chateados, e vi muitos professores que iam de muito longe e muito satisfeitos. O que eu acho também é que as nossas escolas não estão nada feitas para os professores gostarem da profissão. A escola mudou muito, a função dos professores mudou muito e a organização da escola é terrível. A forma como se contrata os professores, a instabilidade e, portanto, eu acho que assim não vamos lá. E a mim incomoda muito que se continue. A encomenda são estes estudos, mas incomoda muito que não haja estudos que desmontem a questão da burocracia, os conceitos de burocracia, que apontem para outros elencos, para formas de transversabilidade que possam responder mais a projetos de autonomia das escolas e responder mais a duas questões que nós temos no nosso tempo e que me inquietam muito. E essas questões são, de facto, o modo como os alunos chegam à informação, e que não vamos lá, não vamos ter professores satisfeitos com as disciplinas que temos e com a organização que temos. E a outra questão que nós temos, portanto, é a questão da organização da escola e o modo como a escola contrata os professores, como manda embora professores que estão a trabalhar muito bem nas escolas. Há aqui uma série de questões que têm a ver com o currículo, que têm a ver com os currículos que, de facto, estão completamente inadequados aos nossos tempos e, portanto, eu acho que os estudos têm que começar a perceber que respostas é que podem ser dadas, que há muitas escolas a funcionar bem e de outra maneira, e como é que nós podemos contratar professores, fixar professores nas escolas, formar professores, ter currículos muito mais transversais. A mim incomoda o currículo do ensino básico. Para mim é um grande absurdo a organização das escolas, o dia-a-dia de uma escola não faz sentido os alunos saltarem de disciplina em disciplina, e isto para os professores é fruto de um grande descontentamento. A questão que o Zé Duarte levantou das novas tecnologias ou da inteligência artificial, isto obriga a pensar a escola de outra maneira e a pensar os professores que nós precisamos de outra maneira. E pronto, são as minhas inquietações. Estes estudos são muito importantes, eu agradeço imenso. Sejamos realistas, mas o futuro não é este. Temos que pensar de outra maneira. Muito obrigada. Muito obrigado. Entendo aqui o espírito das inquietações pedagógicas. E então passaria então agora a palavra aos nossos convidados para poderem fazer alguns comentários finais sobre estas várias questões, aquilo que obviamente considerarem útil e que possam contribuir. Posso, Ok? vou tentar dar aqui alguns. Pensar um bocadinho, refletir um bocadinho também convosco e tentar pegar em algumas das questões. Efetivamente, nós durante muitos anos vimos reduzidas as nossas vagas de educação básica. Essa legislação foi alterada há cerca de 3 anos, mas o incremento maior foi dado este ano, porque o Sr. Ministro fez inclusivamente um pedido concreto às instituições, enviou um memorando pedindo que as instituições o fizessem. Algumas das instituições, e penso que agora aqui vou tentar responder ao professor Barco, algumas das instituições também já não têm capacidade para acomodar mais, porque não têm recursos docentes suficientes, porque as regras da A3ES exigem também um corpo docente específico, e nomeadamente agora na contratação, neste contrato de programa, foi feito um acordo aqui com
concordo, quer dizer, foi dito isso ao Sr. Ministro, nós não vamos conseguir aumentar de um ano para o outro e aumentar, digamos que durante um período de 10 anos, e depois reduzir novamente, contratando pessoas, e depois o que é que lhes fazemos? Portanto, isso foi discutido com o Sr. Ministro. Há aqui um pedido que temos que agora articular com a A3S e, no fundo, de um período durante este período até 2031, que as coisas possam acontecer, não descurando a qualidade, obviamente não é descurando a qualidade da formação, mas tendo estes princípios em conta. Depois também colocou como é que a percentagem de estudantes versus a percentagem de diplomados. Verifica-se que é mais ou menos 50%. Ou seja, entram 100 estudantes, saem 50 diplomados. Isto é um problema a nível nacional, portanto, as conclusões dos mestrados, a forma como se entendeu, a forma como se nos apropriamos do processo de Bolonha e como são construídas as teses ou as dissertações ou os relatórios de estágio em função daquilo que são as escolas e que são as opções, mas efetivamente há aqui um decréscimo muito grande entre o número de estudantes e o número de diplomados. A capacidade de aumentar o número de vagas, penso que já respondi, assim, é difícil para algumas áreas. Foi feito, por exemplo, Setúbal, quando fez a proposta do contrato de programa, articulámos também com Lisboa. Porquê? Porque não podemos pensar o território individualmente e, portanto, com o Politécnico de Lisboa foi feita aqui uma análise das necessidades. E depois há outra questão que é muito importante. Nós temos um mestrado, por exemplo, em História e Geografia de Portugal e um mestrado em Matemática e Ciências. Quando Lisboa abre e enche, ou se aumentar muito o número de vagas, Setúbal não vai ter capacidade, não vai ter estudantes suficientes. E isto tem que ser articulado, e isto tem que ser pensado. E, portanto, aquilo que fizemos foi, nessa lógica, equilibrar as vagas e tentámos, por exemplo, ao nível do Politécnico de Setúbal, aquilo que fizemos foi aumentar o número de vagas na educação básica para poder alimentar os nossos mestrados no número máximo de admissões que temos, não é? E que aumentamos em cerca de 40, 50, se eu não estou em erro, a educação básica e depois 5, 10, 15 nos outros mestrados. E aumentámos o mestrado de professores do primeiro ciclo de educação de infância para mais uma turma. Se somos capazes de formar para o ensino básico, para o ensino secundário, para áreas muito específicas. Nós não temos, nas ESES, por força do corpo docente, não temos pessoal qualificado para determinadas áreas. Há uma proposta de revisão do RGES, o Sr. Ministro pôs na proposta de revisão do RGES a possibilidade das ESES poderem efetivamente formar para o terceiro ciclo e para o secundário. Mas, quer dizer, nós não temos atualmente, na maioria das ESES, por exemplo, um corpo docente para abrirmos psicologia, por exemplo, não é? Não temos um número suficiente de pessoas para terem, ou outras áreas muito específicas. Mas sim está previsto e articulando também com a formação contínua. Claro que nós, nas ESES, independentemente de não termos determinadas áreas, a formação da habilitação para da formação contínua para quem tem habilitação própria, as ESES poderiam perfeitamente assegurar, independentemente de terem ou não depois a componente científica exclusiva dessas áreas. A geometria descritiva, temos os nossos professores de matemática, quer dizer, podem assegurar. Há aqui uma questão que não foi proposto às ESES, o Sr. Ministro não avançou, há esta proposta com a Universidade Aberta e parece-nos que não é um modelo que serve o país, é um modelo que serve em termos de resposta imediata para poder diplomar, não é, ou seja, para poder atribuir o grau e a profissionalização, mas não para os formar convenientemente, não é? E, portanto, o grupo de trabalho que teve, onde eu estava incluída, o grupo de trabalho para a formação contínua e para a profissionalização, fez uma proposta completamente diferente, era uma proposta de, nas ESES e nas universidades, se poder fazer como que uma pós-graduação para estes profissionais
com um semestre com a componente pedagógica e também das didáticas, e depois ingressariam nos mestrados de habilitação para a docência e fariam o percurso que os outros estudantes estariam a fazer. Esse projeto, como vos disse, portanto, não vingou. Aliás, o grupo morreu por si porque deixámos de ter reuniões e depois apareceu este contrato de programa. Portanto, vamos ver o que é que vai dar. Relativamente à mudança da legislação, o Decreto-Lei 9A já voltou a permitir que os alunos não entrem exclusivamente com a educação básica e também permite que entrem sem um número de créditos total para o mestrado, podendo fazê-lo, portanto, isto foi-se recuperar a legislação inicial e podendo fazer, em termos de mestrado, ir colmatando aquilo que são as falhas que as instituições têm que casuisticamente analisar e, portanto, o estudante pode entrar para o mestrado e ter que fazer 10 créditos, 5 créditos da licenciatura de Educação Básica, porque imaginem que ele vem da área das matemáticas, não tem nada de ciências ou não tem nada de expressões artísticas e, portanto, a escola poderá identificar esses créditos mínimos que terão que fazer. Relativamente, vou tentar acordar aqui um bocadinho o que o Zé Eduardo disse e a Ana Maria Tencourt também, a escola tem que se adaptar, a escola precisa de se adaptar, mas as escolas de formação também. E, portanto, há aqui uma questão, por exemplo, a questão da inteligência artificial e de incluirmos estas novas digitalizações, a questão de incluirmos a digitalização, temos que perceber que as próprias escolas, as universidades, os politécnicos, as ESAs, precisam de integrar a inteligência artificial nos seus planos de estudo, precisam de, nós já vamos tendo situações um bocadinho avulso, temos códigos aceitamos, mas depois verdadeiramente muitos dos nossos docentes não sabem como trabalhar e, portanto, também não sabem como formar, não é? E, portanto, esta é outra realidade que temos que nos ir adaptando. Eu penso que falaram em mais coisas, mas das minhas notas era aquilo que queria contribuir. Obrigada. Obrigado. Então, convidava-se, não sei, agora aqui entre o Luís, o professor Luís Catala Nunes e o Dr. João Carraça. Eu posso aqui só dar umas palavras assim rápidas, umas respondem diretamente a algumas questões que foram feitas e depois, enfim, um comentário mais genérico. Não temos, enfim, não queria aqui também maçar-vos com muito mais coisas. O professor Bartolo falou dos 3,8 mil novos docentes que é preciso contratar, isso é só no público. Mas já agora um dado interessante é que cada vez mais há professores que estão a sair do privado para o público. E portanto é algo interessante que o próprio privado vai sentir a falta de professores também, porque estão a fugir professores para o público. Portanto, enfim, um efeito indireto da falta de professores que vai depois atingir também o privado. A questão do Bolonha, será que Bolonha teve um impacto na queda dos diplomados? Não sei, confesso que não sei. O trajeto do declínio do número de diplomados ao longo do tempo é relativamente linear e, portanto, não há ali uma quebra brusca, portanto, dá a entender que não foi uma reforma assim, tipo Bolonha, que teve o impacto. Foram outros efeitos. Pelo menos é a minha percepção. Quer dizer, há outros temas sobre a burocracia, obviamente que sim. A burocracia, os professores, naquele inquérito que fizemos, disseram melhorar as condições de trabalho. Qual era o tema principal? Era a burocracia. Como é que isso se faz? Também não sei. E os professores certamente saberão melhor. Sei que o governo fez um questionário nacional. Eu acho que a Federação Nacional de Educação, os sindicatos também fizeram. E, portanto, estou à espera para saber quais são os resultados, mas certamente que é importante reduzir a burocracia que não faz falta, que não tem utilidade. Embora noutros países os professores dizem a mesma coisa, a burocracia é excessiva. Portanto, não é só em Portugal, é em todo o lado. A questão da autonomia das escolas, sem dúvida, eu acho que é um tema super importante, muito importante. E isso liga também com a questão
da contratação dos professores. E eu acho que aqui há um tema importante que é, obviamente, que queremos jovens para ser professores. Como é que nós conseguimos atrair mais jovens? E também foi feita essa pergunta. Como é que se motiva os jovens para ser professores? Quer dizer, tem que ser os professores das escolas. Eu não estou a ver outra forma de incentivar os jovens a ser professores a não serem os próprios jovens, os próprios professores da escola a incentivá-los. A orientação vocacional nas escolas também tem esse papel. Eu acho que muitas vezes o que falta é informação factual sobre a profissão ou as profissões que os jovens podem ter no futuro. E muitas vezes é mais baseada em percepções, em sensações, em inquietações. Eu acho que os jovens devem ser dados informações objetivas para depois escolherem a sua carreira de forma o mais informada possível. Eu acho que há falta de informação sobre isso, sobre profissões, não só a profissão de ser professor, mas qualquer outra profissão. Eu acho que em Portugal há falta de informação para os jovens. Ahm, o tema da concentração dos alunos, obviamente, que é um tema importantíssimo. Também estou na expectativa de qual é o impacto que vai ter a restrição do uso de telemóveis nas escolas. Eu acho que será muito interessante ver o impacto que isso vai ter. Ahm, a indução dos mais jovens. Aqui é um trabalho que as direções têm que fazer. Eu acho que as direções têm que fazer esse trabalho. Tem que ser os diretores. Mesmo que as outras pessoas possam introduzir algum ruído, o diretor tem essa responsabilidade de introduzir regras, de introduzir programas positivos de integração dos novos professores, não só os jovens, mas como outras pessoas que mudam de escola. Portanto, tem que haver esses programas de mentoria que têm que ser as direções a fazer. Não há outra volta a dar. E finalmente, se os jovens não são suficientes e se os cursos para jovens não vão dar um número suficiente de jovens, então as pessoas têm que vir de outro sítio. E de onde é que eles podem vir? Pronto, falou-se aqui de haver mais flexibilidade no acesso à carreira. Eu acho que tem que se pensar nisso, seriamente. Portanto, a questão da profissionalização em serviço, eu acho que isso é fundamental. Mais flexibilidade na admissão para esta profissionalização de profissionais que não tenham os créditos todos, como hoje são exigidos na lei, haver mais flexibilidade. E eu acho que há bons exemplos de que isto pode funcionar. Hoje em dia, as escolas e os diretores podem fazer o que se chama as contratações de escola. E pelo menos de alguns diretores com quem eu tenho falado, muitos desses professores que são contratados, contratações de escola e que não têm as habilitações, são excelentes professores. E, portanto, isso mostra que é possível ser muito bom professor e termos aqui uma fonte de professores para o futuro. E aqui há sempre o dilema, que é, quer dizer, é o dilema fundamental, que no fundo é a inquietação fundamental, que é como é que se equilibra a quantidade com a qualidade. No fundo, é o dilema que temos aqui. Deixo só aqui um tema final, não para discutir hoje, mas se calhar para o futuro. Noutros países, os universidades aplicadas ou os politécnicos dão cursos também no ensino secundário. Portanto, há alguns países em que a formação ao nível do ensino secundário, sobretudo profissional, é efetuada pelas escolas superiores, por escolas superiores não universitárias, mas politécnicas. E eu acho que isso poderia ser também uma forma de solucionar o problema, pelo menos de aumentar a oferta de docentes ao nível do secundário, sobretudo no ensino profissional. Sendo que em Portugal 40% dos alunos, hoje em dia, seguem uma via profissional, portanto são muitos alunos. Portanto, isso também poderia ser uma via interessante para, pelo menos, dar aqui uma solução adicional à falta de professores hoje em dia. Enfim, são muitos temas, obviamente, muitas inquietações, e muito obrigado por todos os comentários. E passava aqui, então, se calhar a palavra ao João Carraça para fazer também um último comentário. É isso mesmo. Ok. Bom, Ok, muito obrigado. Bem, eu também não me vou querer alongar muito. Eu acho que falamos aqui de vários pontos que me parecem ser bastante pertinentes. Eu queria só fazer um comentário geral e depois tocar em algumas questões que foram levantadas. Eu acho que o que está mesmo a faltar na abordagem à falta de professores é precisamente esta visão que agora nós explanamos um pouco de quem é que queremos que seja professor. Acho que essa questão foi brilhantemente colocada.
e perceber que canais atualmente é que existem que vão dar à profissão, porque existem vários, não é? E já se falou aqui de alguns, seja pelos doutorandos e investigadores, sejam outros profissionais que possam passar por um programa de reconversão e ingressar na profissão, a própria profissionalização em serviço, que já foi mencionada aqui, com os professores de habilitação própria, ou o reconhecimento de habilitações de professores estrangeiros que têm a sua habilitação lá fora e que poderiam passar por um período também de reconversão, adaptando a sua formação à realidade nacional, e que é um contingente que também sabe que está disposto também a lecionar. E depois há este problema central em Portugal que nós já também falámos um pouco por alto, que é nunca se fez um planeamento prospectivo, não é? Desta questão. E então isso culmina na tal criação de percepções num determinado período da nossa história em que tínhamos professores a mais, não é? E isso emitiu um sinal efetivo político e a nível de mercado para os próprios jovens que isto era um setor saturado. Quando, se calhar, se nós começássemos a ter uma abordagem perspectiva, íamos perceber que este influxo que nós tivemos nos anos 80 teria uma consequência a não muito tempo. Portanto, acho que manter estes estudos estão a ser feitos é muito importante mesmo, para termos noção da gravidade da situação. E depois reconhecer que existem aqui fatores que não são controlados. Eu mencionei esta questão da escassez oculta, que é estes jovens pessoas que estão a entrar, ok? Mas que já estão a pensar em abandonar. Como é que nós vamos ter isto em conta a fazer estes estudos prospectivos também das necessidades? Tudo isso deve ser tido em conta. Depois, retomando aqui algumas questões que foram levantadas. Esta ideia colocada aqui pelo Sontake e David R. Qual é que é a ideia de escola e as experiências que estes jovens têm e como é que isso se relaciona depois com a atração destes jovens para a profissão ou não? Na literatura internacional já está identificado que jovens que tiveram experiências positivas com os professores, que tiveram aquele professor de referência, um professor que o motivou, que existe esse peso depois na forma como o jovem se posiciona relativamente à carreira docente. Isso a nível internacional já está até bastante desenvolvido. Por outro lado, o que a Maria João mencionou, de que a nível da formação houve um determinado período em que as vagas reduziram, não é? Agora as vagas voltaram a aumentar e eu fico muito feliz de saber que de facto as notas, a média das notas também está mais elevada, porque também existe alguma investigação, agora mais no contexto nacional, que identificava a profissão de professor como uma profissão de segunda opção e uma profissão com médias, com pessoas que eram formadas com médias de entrada inferiores ou comparadas com outras formações. E aqui eu recordei-me de uma investigação que eu achei particularmente interessante nos Estados Unidos, em que fizeram uma espécie de um desenho experimental com um conjunto de jovens e, sabendo as notas de entrada no ensino superior, tentaram procurar que tipo de descrições da profissão de professor é que influenciariam os estudantes com mais sucesso académico a seguir a profissão docente. Eles dividiam entre 3 tipos, eram os fatores intrínsecos, ou seja, a ideia de que é uma profissão que te vai desafiar muito, é uma profissão que vai puxar por ti, ou seja, a puxar pelas características intrínsecas da pessoa, os fatores extrínsecos, ou seja, uma profissão com boas condições de trabalho, uma profissão bem remunerada, uma profissão que é socialmente bem vista, e depois o terceiro tipo de fatores, que é os fatores altruístas, uma profissão que permite contribuir para a sociedade, permite que tu estejas a construir o que vai ser a próxima geração. E o que esse estudo identificou é que estes estudantes de alto sucesso académico eram mais atraídos por fatores altruístas, descrições da profissão que enfatizavam esta dimensão altruísta. Acho que isso é um dado bastante interessante e que não foi até à data explorado aqui no contexto nacional.
Depois, para responder à questão do Sr. Barto, de facto não existem dados para perceber se o processo de Bolonha teve este impacto na redução dos diplomados, tal como o professor Luís Caetano nos referiu, embora percebendo a diferença de custos de acesso ao ensino superior no que concerne o primeiro e o segundo ciclo, em que existe um valor definido para a licenciatura, mas no mestrado não existe um teto para o valor das propinas. Isso poderá ser também num contexto, numa perspectiva dos rendimentos e do custo da formação, poderá ser uma questão que poderá ter de certa forma contribuído, mas não existem dados para sustentar pelo menos essa relação de causalidade. Mencionámos aqui a questão das tecnologias e, de facto, eu fico muito preocupado, sendo um jovem e vendo como é que os outros jovens estão a interagir com as tecnologias, com os telemóveis mais especificamente. Eu nem quero imaginar as dificuldades que um professor atualmente enfrenta numa sala de aula por conta da dificuldade em captar a atenção dos alunos. Mas esta questão das tecnologias, num cenário utópico que eu gostaria que que existisse, era que estas tecnologias, por outro lado, contribuíssem para que este tal trabalho burocrático dos professores fosse reduzido, não é? Porque utopicamente acho que era isso que nós queríamos das tecnologias, já que elas nos facilitassem a vida profissionalmente. E por vezes não é isso que está a acontecer. E por fim, a questão que a Ana Bettencourt levantou, não existe de facto este estudo, pelo que o Dr. Luís Catelo nos referiu, o Governo já desenvolveu um inquérito, mas esses dados não são públicos. Era muito interessante nós termos realmente um estudo que aprofundasse esta questão de como é que se poderá reduzir esta carga burocrática no trabalho docente. E como o Dr. Luís já referiu, não há ninguém que saiba explanar melhor essas questões do que os próprios docentes. Portanto, isso também será sem dúvida um importante passo, como também já ficou aqui explicitado. E era isto que eu tinha para comentar convosco. Muito obrigado. Ótimo. Então, muito obrigado a todos. Penso que foi realmente um debate extremamente rico. Ficámos a conhecer melhor este problema que é complexo e como há pistas para poder resolver ou pelo menos mitigar nos próximos anos. Obrigado e então até breve. Não sei se alguém da equipa das inquietações pedagógicas querem dar alguma informação final. Penso que não neste momento. Infelizmente, já agora dizer que infelizmente o Jornal de Letras, por problemas, não é, deixou de ser publicado e isso fez com que realmente a colaboração de já há muitos anos com o Jornal de Letras tivesse que ser interrompida. Em todo o caso, houve um dos últimos números precisamente dedicámos a esta questão e podem encontrar alguns contributos sobre o tema. E pronto, estamos à procura de outras vias de realmente também do trabalho das inquietações pedagógicas ficar também reportado por escrito, mas efetivamente no caso do Jornal de Letras não será possível, ou pelo menos não parece ser provável que continue a ser editado. Eu não sei se me estão a ouvir. Sim, Eu sou a Maria Emília Bergerol de certo. Santos. Não estamos a ver, Não- mas estamos a ouvir. Estamos a Não ouvir. consegui pôr o vídeo e agora é só para dizer, é só para fazer prova de vida, digamos, dizer que estive cá, que gostei imenso e agradecer muito, em especial ao Pedro, mas a todos os oradores também, ao Pedro por todo o trabalho de organização e assim, e a todos os oradores pela sua participação, e agradecer muito e felicitar, e, e pronto, e dizer que eu não estive à vista, mas estive a ouvir. Obrigada. Muito obrigado. Estamos muito a ouvir também. E então, boa noite a todos e esperamos encontrar-nos em breve.